Vamos lá, meus amigos aqui do Planejamento 365, nós vamos falar hoje sobre um tema de direito processual do trabalho importante para a prática, para o dia a dia das ações trabalhistas, e é um tema que foi alterado pela reforma trabalhista bastante. Nós sabemos o seguinte, que a ação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação dos serviços. Um belo dia, sempre acontece num belo dia, né? Então, um belo dia, você está lá na sua empresa, recebe a notificação da Justiça do Trabalho. Alguém ajuizou uma ação trabalhista. Você começa a ler ali a petição inicial, a cópia da petição inicial e verifica ali que o Bruno ajuizou uma ação. Mas espera aí, essa ação aqui está tramitando na 10ª Vara do Trabalho de São Paulo. Espera aí, o Bruno trabalhou onde? O Bruno trabalhou no Rio de Janeiro. Ele trabalhava na filial do Rio de Janeiro. Por que ele ajuizou a ação em São Paulo? Não sei, mas vou pedir para que o meu advogado alegue que a ação foi ajuizada no local errado, que ela não foi ajuizada de acordo com o artigo 651 da CLT. O advogado vai agir rápido e vai apresentar uma exceção de incompetência perante aquela 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, demonstrando por A mais B, juntando documentos, de que o Bruno trabalhou, na verdade, no Rio de Janeiro e para lá deve ser remetida essa ação trabalhista. Então, a ação trabalhista deve ser remetida da 10ª Vara de São Paulo para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, vai haver a distribuição para uma delas. O advogado vai apresentar rapidamente, nós já vamos ver que prazo que é, mas digo que é rapidamente, a petição de exceção de incompetência. A exceção de incompetência que está prevista no artigo 800 da CLT, que foi muito alterado pela reforma trabalhista. Então, a exceção de incompetência vai ser a peça utilizada pelo advogado para demonstrar que houve erro em relação ao local do ajuizamento da ação trabalhista. Ou seja, que a ação trabalhista não foi ajuizada no local de prestação dos serviços. Qual que é o prazo? Eu disse que o advogado terá que agir rapidamente, é rápido mesmo. A partir da reforma trabalhista, a exceção de incompetência passou a ser apresentada no prazo de até 5 dias a contar do recebimento da notificação. Então vejam que o empresário que recebeu a notificação tem que agir rápido e o advogado também. Porque recebi a notificação hoje, excluo o dia de hoje, amanhã, se for dia útil, começa a contagem do prazo. São 5 dias úteis para protocolar perante a 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, no nosso exemplo, a exceção de incompetência. Então vejam, prazo de até 5 dias a contar do recebimento da notificação. O advogado vai agir rápido, vai agir rápido. Claro o seguinte, ele só vai apresentar a petição da exceção. E a contestação, ele não vai se preocupar com isso agora. Os únicos elementos, os únicos documentos que o cliente vai mandar para o advogado são aqueles relacionados à prova do local de prestação de serviços. Agora, a única discussão é se a ação foi ajuizada em São Paulo e lá deve continuar, ou se ela tem que ser remetida para o Rio de Janeiro. É só isso. A única preocupação nossa é essa. Porque a partir do momento que eu apresento a exceção de incompetência, eu tenho como consequência a suspensão do processo principal. O processo principal fica suspenso porque nós vamos processar, julgar, instruir simplesmente a exceção. A nossa única preocupação agora é com a exceção. Então, apresentei a exceção, processo principal suspenso. E aquela audiência que estava marcada para o dia tal, lá em São Paulo, vai ser desmarcada, ela não vai ocorrer. Porque primeiro nós vamos realizar o procedimento da exceção, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Então, nós vamos primeiro realizar o procedimento na exceção de incompetência, julgando a mesma, definindo se ela continua em São Paulo ou se ela é remetida para o Rio de Janeiro, para só depois
voltar a pensar em audiência, voltar a pensar em defesa, em redação da nossa contestação, ok? Então eu tenho a suspensão aqui do processo. Dentro do procedimento da exceção, nós vamos ouvir o excepto. O excepto vai poder apresentar manifestação em até 5 dias. Se o excipiente teve 5 dias para apresentar a exceção, o excepto terá 5 dias para apresentar a sua manifestação, ok? Claro que a manifestação aqui não vai gerar revelia, presunção de veracidade, nada disso, mas é óbvio que é sempre importante nós apresentarmos essa manifestação. Afinal de contas, eu que ajuizei a ação em São Paulo, que sou o excepto agora, tenho interesse em demonstrar, por algum motivo, que ajuizei em São Paulo e que ali ela deve continuar, ok? A gente sabe que a ação deve ser ajuizada no local da prestação dos serviços, mas eu posso demonstrar nessa manifestação o motivo de eu ter ajuizado em São Paulo, uma doutrina ou uma teoria que eu estou utilizando aqui para justificar o ajuizamento da ação em São Paulo. É o meu domicílio agora. A gente sabe que 90% da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que domicílio não interessa. Mas a gente tem alguns julgados e alguns doutrinadores que aplicam o princípio da proteção e falam, não, ó, se ele está morando agora em São Paulo, ele está desempregado, ele não tem como ir para o Rio de Janeiro, não, pode ajuizar em São Paulo. Então vejam que existem julgados aqui, teorias e teses para os dois lados. Então por isso que é importante, nesses 5 dias, apresentar a manifestação aqui. Depois, temos a possibilidade de produção ampla de provas, inclusive em audiência. Quando eu falo aqui em produção ampla de provas, significa que há possibilidade de produção de todos os meios de prova. Pode ter perícia? Pode. Digamos que algum documento que tenha sido juntado seja um documento falso, pode ter perícia. Posso ouvir as partes, posso ouvir testemunhas, posso juntar documentos. É realmente uma produção ampla, uma instrução ampla. Óbvio que, se nós tivermos prova só documental, se a questão puder ser decidida só em relação a documentos, a gente não vai precisar de audiência. Agora, se uma das partes requerer produção de prova oral, o juiz, e se o juiz deferir, ele vai marcar a audiência. É a audiência do processo? Ainda não. É a audiência para a produção de provas da exceção. O processo está esquecido, o processo está suspenso por enquanto, ok? Vamos lá. Se tiver prova oral do excipiente, o excipiente é a empresa que quer tirar o processo de São Paulo e remeter para o Rio de Janeiro. Se tiver prova oral do excipiente, essa prova oral dele, ele tem direito que ela seja realizada no local que ele entende como correto. No nosso exemplo aqui, o Rio de Janeiro. Então, o processo está tramitando em São Paulo, a exceção está em São Paulo, mas o excipiente tem direito de ser ouvido no Rio de Janeiro, de que as suas testemunhas sejam ouvidas no Rio de Janeiro por carta precatória. Isso está previsto também no artigo 800 da CLT. Se ele afirma que Rio de Janeiro é o correto, então ele tem direito de ser ouvido no Rio de Janeiro, ele tem direito que as suas testemunhas sejam ouvidas no Rio de Janeiro por carta precatória, apesar da exceção estar tramitando em São Paulo, apesar dela ser julgada em São Paulo. Falando aqui em julgamento em decisão, nós teremos a possibilidade ou não de recorrer dessa decisão. Digamos que a decisão no nosso exemplo seja de improcedência. Ó, julgou improcedente a exceção, o processo vai ser mantido em São Paulo. Vai caber recurso? Não. É mera decisão interlocutória. Então a gente vai continuar com o processo em São Paulo até o final, ok? Depois da sentença eu recorro e discuto novamente essa questão do local. Agora, foi procedente. Beleza, nesse nosso exemplo aqui, houve procedência, remetendo os autos para uma das varas do trabalho do Rio de
janeiro. Neste caso aqui, por aplicação da súmula 214, a linha C do TST, vai caber recurso de imediato. A parte prejudicada vai poder interpor o recurso ordinário, o RO de imediato, da decisão que julgou a exceção de incompetência. Por quê? Porque o processo sairia de São Paulo, que é um TRT, e iria para o Rio de Janeiro, que é outro TRT. Nos termos ali da linha C da súmula 214, se eu estou remetendo para a vara do trabalho vinculada a outro TRT, cabe recurso de imediato. 8 dias úteis, recurso ordinário podendo ser interposto, apesar de ser uma decisão interlocutória. Tá bom, meus amigos? Essas são as informações relevantes, importantes aqui sobre esse tema do cotidiano trabalhista que muitos advogados precisam utilizar para discutir na prática o local do ajuizamento da ação. Volto daqui a pouquinho. Um abraço.